Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Júnior e neste vídeo aqui eu vou trazer as novidades do iOS 16.4 Beta Developer número 2, ou Beta Público. Então se você não é inscrito, não é inscrita no canal, chega de voadora, clica nesse botão vermelho, inscreva-se no canal e ativa o sininho, assim, quando eu postar um vídeo, o YouTube manda uma notificação para você. Vamos lá, estou aqui com o iPhone 8 Plus, vou mostrar as novidades, algumas visíveis e presentes e outras nem tanto. Então vamos entrar aqui já nos ajustes, vamos navegar até geral e sobre, e aqui nós temos o iOS 16.4, a versão 20 e 52.29e. Beleza? Eu acredito que ainda devemos ter mais umas duas versões aí do iOS Beta. Já vamos abrir aqui também o calendário para você poder dar uma olhada. Estamos aqui no dia 8 de março, inclusive, feliz Dia Internacional da Mulher para você. O que a gente seria se não fosse vocês nesse mundo. Então estamos no dia 8 de março, acredito que na próxima semana, dia 14, entre os dias 13 e 17, tenhamos mais uma versão beta. Versão Release Candidate entre os dias 20 e 24 de março. E aí, entre 27 e 30 de março, lá no final do mês, teremos a versão disponibilizada para geral. Então, a primeira mudança que nós tivemos aqui nem é tanto visual, é mais de sistema, foi um ajuste no modem, melhor conectividade, então houve aí um update no modem, trazendo melhorias. Beleza? Entrando ainda aqui nos ajustes, vamos até a parte aqui de SOS, teve uma mudança aqui também sutil, ligar silenciosamente, e dá a opção também de você configurar contatos de emergência, isso já estava em outras versões do iOS. Ligar silenciosamente, os alarmes, luzes de advertência e áudio do VoiceOver serão desativados quando você fizer uma ligação de emergência usando a função pressionar e soltar, ou pressionar 5 vezes para ligar. Então, se você ativar essa opção, pressionando aqui 5 vezes, ou pressionar e soltar por um momento, ele vai realizar uma ligação silenciosa e vai desativar essas opções no seu dispositivo. Beleza? A Siri também houve aí mais dois novos idiomas, né? Duas novas configurações de voz. Não está disponível aqui para a gente no Brasil em terras tupiniquins, mas agora tem a opção de coreano. Então, se entrar lá nas configurações da Siri, tem a opção de você escutar, ouvir aí as vozes em coreano. Uma coisa muito interessante que teve aqui de mudança, e a Apple vem fechando o cerco, é a opção dos desenvolvedores. Deixa eu entrar aqui rapidamente e mostrar para você. Para quem não sabe, esse aqui é o meu canal no Telegram. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Se você tiver interesse, entra lá. Sempre eu estou colocando as novidades do mundo Apple e também de outras tecnologias. Então aqui eu coloquei os créditos aqui até para o Chris, que colocou essas imagens, e a Apple vem fechando aí o cerco, beleza, para o iOS Beta. Então, se você não for um desenvolvedor, eu já havia comentado isso em outro vídeo, como é que vai funcionar. Basicamente, se você não é um desenvolvedor Apple, se você não tem uma assinatura developer, você consegue baixar o iOS Beta normalmente entrando no site beta.apple.com. Basta você colocar o seu ID Apple e aí você consegue se inscrever no programa Beta para baixar e fazer a participação aí nas atualizações Beta. Já o desenvolvedor tem a opção e vai aparecer aqui o iOS 16 Developer Beta, e agora nessa versão aqui do iOS a Apple colocou o ID Apple aqui também. Ou seja, a Apple está fechando o cerco para aqueles que baixavam perfis pela internet, pelo Google, aqueles perfis de desenvolvedor e estavam usando no iPhone, a Apple começa a fechar o cerco e agora realmente somente os desenvolvedores vão conseguir baixar o iOS Developer Beta. E aí você deve estar se perguntando o que muda entre o iOS Beta e o iOS Beta Developer. Não muda nada. A única diferença é que o Beta Developer recebe as atualizações primeiro do que o Beta Público, porque como é uma versão de teste, os desenvolvedores têm acesso primeiro
a versão do iOS. Beleza? Então, dá para você usar aqui um ID Apple diferente, desde que o seu ID Apple ou ID Apple que você esteja usando seja um ID Apple de desenvolvedor. Quando você colocar o seu ID Apple aqui de desenvolvedor, automaticamente vai aparecer para você a função do iOS 16 Developer Beta. Eu sei que muita gente vai comentar, mas eu não sou um desenvolvedor e estou conseguindo baixar as atualizações aqui normalmente. Sim, por enquanto a Apple ainda não fechou o cerco, não finalizou o cerco e você consegue baixar normalmente essas atualizações. Mais para frente a Apple vai fechar esse cerco e, como eu informei, somente desenvolvedores é que vão conseguir ter essas atualizações, né, receber essas atualizações antecipadamente. O que isso implica lá na frente? Bom, em junho a Apple vai fazer a WWDC, como é de praxe, o evento de desenvolvedores da Apple, e a Apple costuma lançar também a primeira versão do iOS Beta Developer, a virada de chave, ou seja, agora em junho de 2023, teremos o iOS 17 já liberado para os desenvolvedores. O que isso implica é que as pessoas que não forem desenvolvedores não vão receber o iOS Beta Developer em primeira mão, beleza? Então, ele só vem depois de algumas semanas, a Apple libera isso, divulga isso também no seu evento, e aí, posteriormente, algumas semanas depois, é que a Apple abre aí a opção de beta público para as pessoas poderem realizar testes e reportarem os bugs para a Apple. Então, muita gente gosta de baixar o iOS Beta para poder testar, para poder informar a Apple, para poder mostrar para os amigos: ah, eu estou aqui com o iOS 17, olha como é top, olha como é bacana. E aí isso é que muda, né? Se você não tiver um ID Apple de desenvolvedor, você não vai receber o iOS em primeira mão e vai receber somente em algumas semanas depois. Falando um pouquinho aqui do desempenho, tudo funcionando normalmente, perfeitamente, não vejo aqui nenhum tipo de engasgo, travamentos aqui ou reinicializações. Já mostrando também aqui um pouco da bateria desse iPhone, temos ali 87% de capacidade de bateria, não sofreu alterações aqui nessa versão do iOS, tudo funcionando perfeitamente. Se eu entrar aqui no modo livros, teve uma alteração, como eu informei já no vídeo anterior, beleza? Você tem aqui a animação de virada de página, deslizar, folhear ou nenhum. Folhear ele vai fazer exatamente o efeito de quando você está lendo um livro, né? Você faz aquela virada de página, é exatamente esse efeito que você vai ter quando você estiver lendo aqui um livro dentro do aplicativo livros aqui em português ou books em inglês. Beleza? No podcast também tivemos algumas alterações, eu informei isso no outro vídeo, tivemos uma nova splash screen, agora aqui eu já havia aberto, tá aqui, conheça a sua biblioteca, uma nova splash screen, isso aqui é uma splash screen, é quando a Apple faz alguma mudança, alguma alteração no aplicativo e aí aparece aqui algumas informações de alterações e mudanças dentro dele. Então tivemos aqui o podcasts, o modo salvos para você salvar os episódios que você quer guardar e os últimos episódios têm ao seu alcance todos os podcasts que você segue. Deslize para a direita para marcar como reproduzido, deslize para a esquerda para remover o download. Beleza? Então uma nova splash screen, algumas mudanças e alterações no aplicativo Music também, sutis. Eu não gosto de comentar muito isso porque a Apple muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, então não acho que valha muito a pena ficar reportando aqui pequenas mudanças e alterações. Foi sobre o ID Apple, que a Apple está mexendo sobre isso mesmo, vai mexer, continuar mexendo, vai continuar fechando o cerco para aqueles que não são desenvolvedores, e aí vai chegar o momento que apenas quem quiser testar o iOS Beta vai conseguir testar através do site beta.apple.com, usando o ID Apple comum, normal, e vai receber as atualizações beta público, e aquele que for desenvolvedor vai colocar o seu ID Apple de desenvolvedor, e aí vai continuar, vai conseguir baixar os aplicativos, as atualizações via desenvolvedor. Vou rodar um teste aqui também de benchmark para a gente ver qual vai ser a pontuação nesse dispositivo.
Finalizado aqui o teste do benchmark, tivemos aqui uma pontuação de 1.076 pontos no modo single core, 2.254 pontos no modo multiscore, segunda versão do iOS Developer Beta número 2 aqui, Beta 2, beleza? Então essa foi a pontuação alcançada aqui nessa segunda versão. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você atualizou o seu iPhone, como se encontra essa versão no seu dispositivo.